Olá pessoal, sou o professor Alex e estamos iniciando mais uma videoaula da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Estamos estudando o capítulo 4 de cônicas e quádricas. Na aula de hoje estudaremos a hipérbole. Iniciamos nossa aula com a definição de hipérbole. Denominamos hipérbole ao lugar geométrico dos pontos de um plano para os quais a diferença das distâncias a dois pontos dados, f1 e f2, do plano é em valor absoluto igual a 2a. Vejamos um exemplo. Dada a hipérbole e um ponto P pertencente a ela, um ponto f1 fixo e f2 fixo, temos que a distância entre P e F1 menos a distância entre P e F2 é, em valor absoluto, igual a 2a. Assim, temos que a distância de F1 até P, neste exemplo, é igual a 2,89, e a distância de P até F2 é igual a 8,89. A diferença em valor absoluto é igual a 6, que é a distância entre os vértices da hipérbole. Assim, temos que, para qualquer ponto da hipérbole, essa propriedade é preservada. E a distância entre os dois vértices da hipérbole definimos por 2a. Veremos agora os elementos de uma hipérbole. Iniciamos com o centro, que neste caso foi escolhido o ponto da origem do plano cartesiano. Os focos F1 e F2, cuja distância focal é igual a 2c. Teremos também o eixo real, definido pelos pontos A1 e A2, cuja medida é igual a 2a. O eixo imaginário definido pelos pontos B1 e B2, cuja medida é igual a 2b. Notem que a hipérbole possui dois vértices, que são os pontos A1 e A2, que são os pontos de intersecção da hipérbole com o eixo real. Observem também que a hipérbole possui duas retas assíntotas, que neste caso definimos por yb sobre ax e y menos b sobre ax, que são as equações das retas que passam pela origem, cujos coeficientes angulares são definidos por b e a. Observe também que, se traçarmos um círculo com centro na origem e raio C, formamos um triângulo retângulo cujas medidas dos catetos são A e B e sua hipotenusa igual a C. Assim, pelo teorema de Pitágoras, temos que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. E estes são os elementos de uma hipérbole. Passaremos agora ao estudo da equação reduzida da hipérbole. Vimos em aulas anteriores que uma hipérbole pode ser representada por uma equação geral ou de forma reduzida. Aqui veremos os casos em que a hipérbole possui centro na origem e centro fora da origem. Para equações da hipérbole com centro na origem, temos dois casos a considerar. Primeiro, quando o eixo maior da hipérbole está no eixo das abscissas, ou seja, a equação é dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, onde temos que o eixo real está no eixo x e os seus focos também. Teremos também o caso em que o eixo maior da hipérbole está no eixo das ordenadas, cuja equação é definida por menos x² sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Notem que o eixo real agora está localizado no eixo y e os focos também no eixo y.
Quando a hipérbole tiver centro fora da origem, definiremos a equação reduzida da hipérbole com centro num ponto x0, y0 em dois casos. Primeiro, quando o eixo maior é paralelo ao eixo das abscissas, teremos a equação x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E teremos o eixo real paralelo ao eixo x. Como o centro é definido pelo ponto C, x0 e y0, os focos serão definidos por F1, cujas coordenadas serão x0 menos c, y0, F2, x0 mais c, y0. Temos uma mudança também nas retas assíntotas. Notem que as retas assíntotas agora são definidas pelo coeficiente angular mais ou menos b sobre a e passando pelo centro, cujas coordenadas são x0 e y0. Assim, temos que a equação das assíntotas é definida por y igual a mais ou menos b sobre a vezes x menos x0 mais y0. O segundo caso é quando o eixo maior é paralelo ao eixo das ordenadas. E temos a seguinte equação, menos x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Notem que os focos F1 e F2 estão paralelos junto com o eixo real ao eixo y, ou seja, ao eixo das ordenadas. Assim, definimos F1 como x0, y0 mais c e F2 como x0, y0 menos c. Observe agora que as retas assíntotas da hipérbole com o eixo real paralelo ao eixo das ordenadas muda o coeficiente angular, que passa a ser mais ou menos a sobre b. Assim, teremos a equação das retas assíntotas definida por y é igual a mais ou menos a sobre b vezes x menos x0 mais y0. Uma observação muito importante é que, seja as hipérboles com centro na origem ou fora dela, quando o eixo maior for paralelo ao eixo das abscissas, teremos o coeficiente angular da reta dado por b sobre a. Quando o eixo real for paralelo ao eixo das ordenadas, o coeficiente angular será dado por a sobre b. E assim temos as 4 representações de uma equação reduzida da hipérbole. Para fixar os conceitos vistos nessa aula, vamos ver um exemplo. Dada a hipérbole de equação 9x² menos 4y² menos 54x mais 8y mais 113 igual a 0, determine a equação reduzida, o centro, os vértices, os focos, a excentricidade, as retas, assíntotas, um esboço do gráfico. Iniciemos então para encontrar a equação reduzida colocando a forma geral com os termos x e y agrupados e colocando 113 para o lado direito com sinal negativo. Colocando 9 e menos 4 em evidência nos termos de x e y respectivamente, podemos completar os quadrados de x ao quadrado menos 6x e y ao quadrado menos 2y, da seguinte forma: x ao quadrado menos 6x mais 9, y ao quadrado menos 2y mais 1. Colocando as constantes correspondentes do lado direito, obtemos uma igualdade a menos 36. Como esses dois fatores são quadrados perfeitos, podemos representá-los da seguinte forma: 9 vezes x menos 3 ao quadrado menos 4
vezes y menos 1 ao quadrado é igual a menos 36. Dividindo ambos os membros da igualdade por menos 36, obtemos a seguinte equação: menos x menos 3 ao quadrado sobre 4, mais y menos 1 ao quadrado sobre 9 é igual a 1. E esta é a equação reduzida da hipérbole. A partir desta equação, podemos encontrar as coordenadas do centro, que neste caso são coordenadas de x igual a 3 e de y igual a 1. Os vértices da hipérbole são encontrados pelas coordenadas do valor de A. Como o eixo real está paralelo ao eixo das ordenadas ou do eixo y, pois o termo positivo está em y e 3 ao quadrado é igual a 9, A é igual a 3. Assim, o eixo real mede 6 unidades. Para o eixo imaginário, temos que B igual a 2 e a medida do eixo imaginário é igual a 4. Como o eixo real é paralelo ao eixo das ordenadas e o eixo imaginário é paralelo ao eixo das abscissas, temos os valores dos pontos A1, A2, B1 e B2 definidos da seguinte forma. A1 definido pelas coordenadas x0, y0 menos A, onde temos o ponto A1, 3 e menos 2. O ponto A2 definido pelas coordenadas x0, y0 mais A, cujas coordenadas são 3 e 4. O ponto B1 definido por x0 menos b, y0, cujas coordenadas são 1 e 1. E o ponto B2 definido por x0 mais b, y0, cujas coordenadas são iguais a 5 e 1. Como sabemos os valores de A e B, podemos encontrar os focos utilizando a propriedade da hipérbole, onde c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Assim, c ao quadrado é igual a 9 mais 4, onde c é igual a raiz de 13. E a distância focal é igual a 2 raiz de 13. Como o eixo real da hipérbole é paralelo ao eixo y, as coordenadas dos focos da hipérbole são definidos por f1, x0, y0 menos c, f2, x0, y0 mais c, onde teremos f1, cujas coordenadas são 3, 1 menos raiz de 13, e f2 dado por 3, 1 mais raiz de 13. A definição de excentricidade para a hipérbole é a mesma da elipse, c sobre a, neste caso raiz de 13 sobre 3, onde a excentricidade desta hipérbole é aproximadamente 1,2. Uma observação muito importante é que quando a excentricidade tem um valor maior do que 1, teremos uma hipérbole. Se a excentricidade for um valor menor do que 1, teremos uma elipse. Para as retas assíntotas, tomamos a definição para uma hipérbole cujo eixo real está paralelo ao eixo das ordenadas, que é definida por y igual a mais ou menos a sobre b, x menos x0 mais y0. Desta equação, tiramos as duas equações das retas assíntotas. Y igual a 3 meios de x menos 7 meios e y igual a menos 3 meios de x mais 11 meios. Temos todos os elementos de uma hipérbole. Assim, podemos fazer um esboço do gráfico, começando pelo ponto C, 3 e 1, o foco F1, 3, 1 menos raiz de 13, o foco F2, 3, 1 mais raiz de 13, A1, cuja coordenada tem 3
e menos 2, A2, cujas coordenadas são 3 e 4, formando o eixo real, medindo 6 unidades. O eixo imaginário é formado pelos pontos B1 e B2, cujas coordenadas são 1 e 1 e 5 e 1, medindo 4 unidades. As retas assíntotas são definidas pelos coeficientes angulares 3 meios e menos 3 meios, formando assim as retas passando pelo ponto C, 3 e 1, cujo coeficiente angular é 3 meios e menos 3 meios. Assim, podemos fazer um esboço da hipérbole passando pelos vértices A1 e A2 e tangenciando as retas assíntotas, como vemos no gráfico. E esta é a representação de uma hipérbole, cujo centro é definido pelo ponto 3 e 1, os vértices 3, menos 2 e 3 e 4, cujas retas assíntotas são dadas pelas expressões ao lado. Outros exemplos e exercícios vocês encontrarão no material de apoio. Bons estudos e até a próxima.